A primeira participação de Cuba em uma Olimpíada aconteceu na França em 1900. O esgrimista Ramon Fon foi o primeiro latino-americano a vencer nos Jogos. E até hoje é o recordista cubano com 3 medalhas de ouro e 1 de prata. Até 1959, a esgrima se destacava com 11 pódios. De 64 em diante, surgiram novos destaques em diversas modalidades, e Cuba ganhou visibilidade internacional. Nas pistas de Tóquio, Henrique Figueroa foi o segundo homem mais rápido do mundo. Em 1968, no México, tanto o revezamento masculino como o feminino ficaram com a prata. Do boxe vieram as primeiras medalhas de ouro nos Jogos de Munique, com 3 campeões olímpicos em 3 categorias. No Canadá, em 76, além dos destaques nos ringues, surge um grande nome no atletismo. Alberto Juan Torena vence nos 400 e nos 800 metros rasos, feito inédito em pistas olímpicas. Em Moscou, que teve um boicote de mais de 60 países, liderado pelos Estados Unidos, os cubanos conquistaram 20 pódios em 5 modalidades. Destaque para o tricampeonato olímpico do peso pesado Teófilo Stevenson no boxe. Nos Jogos de 84 em Los Angeles, Cuba esteve fora por aderir ao boicote liderado pela ex-União Soviética. Em 88, em Seul, não participou em solidariedade ao governo comunista da Coreia do Norte. Voltam a disputar o maior evento do planeta em Barcelona em 1992. Com 31 medalhas, alcançou seu momento máximo. Sí, Barcelona para nosotros significó un repunte del deporte cubano, primeramente porque estuvimos ausentes de dos ciclos olímpicos, de los Olímpicos de Atlanta, de Los Ángeles 84 y Seúl 88. Era como estar en Cuba, vaya, ¿no? Porque estábamos hablando español, muchas buenas relaciones con todos los habitantes de ahí de Barcelona y con todos los demás deportes. No sabíamos cómo íbamos acá, pero nos habíamos preparado bien, habíamos tenido tiempo suficiente para prepararnos. En Barcelona ha sido el mejor resultado de Cuba. E foi mesmo o melhor resultado da história do país. Com o tempo de 38 segundos, Cuba levou o bronze no revezamento 4 por 100. Mas foi insuperável no boxe, no beisebol, no vôlei feminino, no salto em altura, judô e na luta greco-romana. Foram 8 de bronze, 6 de prata e 14 de ouro, sendo 7 para o boxe. Resultado que garantiu o 5º lugar na classificação geral numa Olimpíada sem boicote. Entre os campeões que começaram a fazer história em 92, estava Félix Savon, pugilista invicto por mais 2 jogos consecutivos. No bairro de Fontamar, encontramos em casa o tricampeão olímpico dos pesos pesados. Savon vive em Havana há 22 anos e gosta de lembrar que nasceu em 1967, ano em que Che Guevara foi assassinado na Bolívia. Talvez este seja o ponto de partida de suas convicções, que amadureceram na infância por ter sido um garoto pobre, nascido e criado no povoado de São Vicente, em Guantánamo. Uma região que pertence a Cuba, mas que serve como base naval dos Estados Unidos. Ocupada há mais de 115 anos por militares norte-americanos, é dividida por um muro que separa os cidadãos cubanos de uma prisão condenada pela ONU. Para comprovar a sua admiração pelo regime, Félix, que sempre se comunicou lentamente, dedicou todas as suas vitórias a Cuba. De esta revolución, si Fidel no había cogido ese camino y había defendido el deporte, que es un derecho del pueblo, no estuviéramos haciendo esta historia tan bella, tan bonita, tan agradable.
Savón ergueu a bandeira de Cuba em 34 países. Foram 111 lutas vencidas por pontos e outras 100 decretadas pelo árbitro por superioridade. 60 adversários decidiram abandonar o ringue. 22 foram a nocaute. Com 342 vitórias na carreira, Savón enfrentou pesos pesados de diversas nacionalidades. Mas, segundo ele, todos os seus confrontos com pugilistas norte-americanos tinham uma motivação especial. Todas eran muy especial, porque cada vez me estaba enfrentando a alguno de ellos, ¿me entiendes? Siempre pensaba en el bloqueo, pensaba que eso es lo que nos tienen pasando trabajo en la comida, pasando trabajo en el vestuario, cada vez que yo cogía y daba un piñazo con una tremenda pegada, eso me sentía feliz de ser cubano. Desde 1962, Cuba sofre dos Estados Unidos um dos embargos comerciais mais longos da história. Condenado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, este bloqueio impossibilita as relações comerciais com os outros países. Félix começou a treinar aos 15 anos de idade e, como todo cubano, foi obrigado a improvisar. Nosotros, cuando empezamos con toalla, porque no teníamos guantes. Cuando estábamos en la aire, boxeábamos con toalla, en los años 80, por allá. ¿Me entiendes? O resultado foi uma fratura na mão direita e uma dor que o acompanhou por toda a sua carreira, mesmo com muitos tratamentos. Félix Savón Fabre, de Cuba. Triunfos resumidos em poucas palavras. La disciplina, la honestidad y la responsabilidad. Esos son los valores que me dieron todo su éxito. Esos valores me caracterizaron por toda mi vida. Além das vitórias em Barcelona, Atlanta e Sydney, Savón também foi soberano no circuito mundial amador. Com 6 títulos conquistados, poderia ter se tornado um pugilista profissional. Só que para isso teria que deixar Cuba. Quando tu te vas, ya no puedes venir más para acá. Ya tu no puedes ver a tu mamá, a tus hijos. Ser um lutador profissional era proibido pelo governo cubano, mas isso não impediu que recebesse propostas para abandonar a ilha, como muitos pugilistas fizeram em busca de melhores condições financeiras. Félix recusou uma luta com Mike Tyson, o que renderia a ele, só por aceitar o desafio, mais de 30 milhões de reais. La plata, millones, de 10 millones, 15 millones, ¿me entendiste? Es un negocio. Es un negocio. No me interesa. O mundo nunca saberá se Savón superaria Tyson nos ringues. Mas este capítulo está escrito em seus 2 livros. Com 34 medalhas de ouro, o boxe é a modalidade mais vitoriosa do país em Olimpíadas. Depois vem o atletismo com 10, luta com 7, 6 de ouro para o judô, seguido da esgrima com 5. Beisebol e vôlei somam 3 de ouro cada. A linha vermelha mostra os resultados de Cuba nos Jogos Olímpicos. De 1964 a 1992 foi um período de forte crescimento. Em 96, o número de medalhas cai para 25. Os cubanos se recuperam em Sydney. De 2004 em diante, voltam a cair. Perdem a hegemonia no boxe em 2008. Em Londres, não participaram de nenhuma disputa nos esportes coletivos e fecharam 2012 com 14 medalhas. Mas como explicar a decadência de uma potência no esporte? A dissolução da ex-União Soviética em setembro de 1991 marcou o início de uma forte crise econômica aqui em Cuba. Foram tempos difíceis e muitos talentos abandonaram o país. Quem ficou tem história para contar.
Numa tarde chuvosa em Havana, Leonardo Padura, o escritor cubano mais famoso do momento, nos recebe para um café. Receber as visitas com um cafezinho também é um hábito tipicamente local. Mas um detalhe é o costume. O café tem que ser preparado na hora e é servido em meia xícara. Padura tem 58 anos e, graças ao seu trabalho, nunca deixou o bairro de Mantilha, na zona sul da cidade. Creo que escribir fue lo que me salvó de la desesperación, de la locura, de intentar irme de Cuba. Escribí entre el 90 y el 95 3 novelas, un libro de ensayo sobre Carpentier, preparé 2 libros de periodismo, escribí 2 guiones para el cine, trabajé muchísimo, muchísimo. E como jornalista esportivo, acompanhou de perto um período difícil para o país. La crisis de los años 90 quebró muchas estructuras que existían en Cuba. Fue una época en la que no había comida, no había transporte, no había electricidad, no había nada. Y esa crisis económica afecta mucho el desarrollo del deporte en Cuba. Falta dinero para poder alentar el deporte. De todas maneras, el Estado mantuvo la subvención del deporte. Pero entró en ese momento un elemento que prácticamente no había existido hasta los años 80, que fue la posibilidad de los deportistas cubanos de insertarse en el gran mercado deportivo. Los deportistas se mueven por el mundo y van encontrando los niveles competitivos más altos. Los cubanos no podían hacerlo. Los cubanos solamente podían competir dentro de Cuba. No tenían permiso para competir fuera de Cuba. Y comenzó a producirse lo que oficialmente se le llamó deserciones. A deserção é um assunto polêmico. E certamente o esporte foi o setor que sofreu seus reflexos mais imediatos. Los más notables, por supuesto, en el caso de Cuba son los jugadores de béisbol. El béisbol es el deporte nacional cubano. Y hubo una figura, sobre todo, que en los años 90 fue sancionado por la Comisión Nacional de Béisbol de Cuba. Le quitaron el derecho a jugar. Escapó de Cuba en una lancha, en una balsa, logró llegar a los Estados Unidos y muy pronto se convirtió en una gran estrella, tuvo un gran éxito. Ese jugador se llama Orlando Hernández y tenía el apodo de El Duque Hernández. Y creo que el ejemplo del Duque Hernández alentó a muchos otros a hacer lo mismo. Fanático por beisebol, o escritor exibe como relíquias uma camisa e uma bola autografadas por El Duque, que trocou Los Industriales, seu time da capital de Havana, pelos Yankees americanos. Yo jugaba béisbol. ¿Sí? Yo jugaba béisbol, sí. Yo era malo jugando béisbol, pero me gustaba mucho y conozco mucho de béisbol, conozco de béisbol. Seguindo os passos de El Duque Hernández no beisebol, muitos atletas cubanos passaram a jogar em clubes estrangeiros, em busca de melhor remuneração. Com isso, perderam o direito de defender o seu país como o ponteiro Leal, do time de vôlei do Cruzeiro. Cuba es una isla y a veces es demasiado isla. Y la práctica universal del deporte en estos momentos pasa porque los deportistas jueguen con los clubes en los cuales ellos obtienen beneficios económicos, pero también beneficios deportivos. Los deportistas tienen unos pocos años para poder hacer su actividad y en esos pocos años, si no obtienes un resultado económico, después no tienes una forma amplia para poder desarrollar tu vida. Depois de um longo período escrevendo sobre esporte, Padura se aventurou na literatura. Seu último lançamento, O Homem que Amava os Cachorros, foi traduzido em 20 línguas. Se os livros de Padura tivessem a mesma liberdade dos atletas cubanos, certamente o escritor não teria recebido prêmios em mais de 5 países. Hablábamos en el deporte la necesidad de competir en ligas que te exijan. La literatura es un poco lo mismo. Uno no puede conformarse con ser un escritor local. Uno tiene que tener la intención
de ir un poco más allá, de ser más universal. Y la presencia del escritor en estos momentos, en ferias de libros, en congresos, en festivales, é muito importante. Padura tem mais de 4.000 livros na sua coleção e se orgulha em morar num país onde o índice de analfabetismo é quase zero. Nascido em 1956, o escritor faz parte da primeira geração de estudantes que foram à escola por obrigação. Desde que foi implantado o sistema socialista, crianças com até 15 anos devem concluir os ensinos básico e secundário. A iniciação esportiva se dá nas escolas espalhadas por Cuba, onde promessas de diferentes regiões do país são descobertas nos jogos interescolares. Os que têm mais habilidade esportiva, como Melissa, deixam a sua cidade. Passam a estudar na escola especial para atletas nacionais y se dedicar al esporte. Porque bueno, el estudiante normal solo dedica todo su tiempo al estudio y el atleta tiene que dividir su tiempo para el deporte y para rebasar las asignaturas, para completar un programa de estudio y lograr alcanzar el nivel que le corresponde. Melissa Vargas treina há 2 anos com a seleção adulta de vôlei, de segunda a sábado pela manhã. E todas as tardes está na sala de aula. Tengo 8 asignaturas: geografía, física, matemática, español, biología, computación e cívica. Este é o seu último ano na escola. E sua classe é formada por atletas de modalidades distintas. São tenistas, lutadoras e ginastas de 14 anos, que neste momento se concentram na aula de geografia. A Escola Nacional de Atletas requer um aproveitamento mínimo. Se toma uma nota menor del 60%, entonces está desaprobada em uma determinada asignatura. Se os estudantes não conseguirem esta aprovação, puede practicar el deporte, lo que no tiene el derecho a salir a una determinada competencia hasta que no logre vencer esa asignatura. Na escola, Melissa não lembra aquela menina tímida das quadras. Palavras da professora. Bueno, Melissa es una estudiante alegre, divertida, conversadora, bailadora, aplicada en los estudios cuando ella desea. No, ella no es una estudiante tímida, por lo menos aquí con nosotros en el docente. Ah, é? Então vamos lá. O que você quer ser quando crescer? Professora de Educação Física. Quais jogadoras brasileiras você mais gosta? Sheila, Taisa e Federay. E como é ser a jogadora mais nova da seleção? Bien, para ser una de las más pequeñas, me tratan bien y me llevo bien con todas. Você é muito famosa em Cuba? Como é viver sozinha em Havana, longe dos seus pais? A veces me siento sola y mi papá y mi mamá me faltan. Hace mucho tiempo que no lo veo. Que tipo de música gosta de ouvir? Me gusta el reggaetón, la salsa y la música americana.